Todos vêm acompanhando aqui na programação da Band News FM. Infelizmente, de acordo com os números divulgados nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo bateu um recorde de mortes pela Covid-19 em um único dia. Foram mais de 1.000 mortes, 1.021 mortes registradas, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. Sobre esse triste número, eu vou conversar agora na programação da Band News FM com o secretário estadual de Saúde do Estado de São Paulo, o Dr. Jean Gorenstein. Muito obrigado por nos atender nesse momento difícil. Eu queria que o senhor começasse falando desses números. A gente vem acompanhando uma crescente muito grande em todo o Brasil, em especial aqui no estado de São Paulo. Obrigado, doutor. Imagina, André, é uma obrigação do governo do estado estar presente. Nós tivemos, ao longo de toda a semana passada, um aumento de número de casos, de internações e também o número de óbitos. Na semana passada, nós tivemos a média móvel que dava aproximadamente 493 casos. Agora, nós tivemos um aporte reduzido desses números de casos. Para se ter uma ideia, no domingo foram computados 144 óbitos e na segunda-feira pela manhã 44, o que quer dizer que esses dados estejam subnotificados, foram aportados numa outra data que é a data de hoje, com um número muito maior do que aquilo que nós já vínhamos observando. Nós já estamos com um número alto de mortes, nós acreditamos que esse número seja um pouco menor do que esse, mas é um número alto e que fez com que o governo do estado de São Paulo já há várias semanas estivesse preocupado com a assistência. E de que forma o governo do estado, especialmente a Secretaria de Estado da Saúde, tem promovido essa proteção na assistência. Uma, ampliando o número de leitos. Nós passamos agora, desde o início de março, a ampliar para 1.118 leitos, incluindo leitos de enfermaria e unidade de terapia intensiva. Os leitos de UTI foram 700 leitos. Abrimos hospitais de campanha em hospitais diferentes daquela temática de tendas que eram realizadas no passado, até porque nós precisávamos, pelo fato de ter pacientes mais críticos e precisarmos de profissionais mais qualificados, nós precisávamos de unidades hospitalares e transformamos de 4 unidades que nós tínhamos de hospitais de campanha para 16, uma que estará funcionando nos próximos dias, mas as demais já estão em amplo funcionamento. Escolhemos também algumas unidades em várias regiões, por exemplo, São Paulo, a Vila Penteado, o hospital da Vila Penteado passou a ser um dos hospitais de catástrofe, fazendo então com que todo o hospital fosse direcionado para a Covid, com ampliação do número de leitos, tanto de UTI quanto de enfermaria, a preocupação com os cilindros de oxigênio e oxigênio, especialmente em cidades menores, fizeram com que nós nos debruçássemos ao longo desses dias para uma solução. E a solução foi muito importante. Uma, os próprios fornecedores e produtores de oxigênio garantiram que nós não teríamos nenhuma desassistência no oxigênio nas unidades estaduais. Mas a preocupação era a logística para distribuir esses cilindros de oxigênio para cidades pequenas, muitas vezes colocadas distante de grandes centros, 150, 200 quilômetros. E o grande problema é que no momento que você tem uma demanda maior de oxigênio, o caminhão chega agora de manhã, quando chega no finalzinho da tarde já acabou o oxigênio. E aí, quando se liga, olha, eu preciso mais oxigênio. Não, só amanhã, porque eu tenho 200 quilômetros para voltar para levar mais oxigênio. Então, com isso, conseguimos o apoio da iniciativa privada, da Ambev como um grande colaborador, para que a partir já da semana que vem nós estejamos construindo, e já funcionando, não só apenas construindo ao longo desses dias, mas já funcionando em 7 dias, uma usina de oxigênio que será na região central do estado, na região de Ribeirão Preto. E aproveitaremos a logística da Ambev, assim como da própria Copagaz, em termos de distribuição desses cilindros cheios. Eles vão ser direcionados como se fossem refrigerantes. Eles vão lá, chegam nessas áreas mais remotas cheio, pega-se o vazio e se transporta novamente cheio
com toda a logística traçada, como disse, tanto pela Ambev quanto pela própria Copagaz, que tem a distribuição de gases medicinais e de hidrogênio. E isso fazendo, então, com que haja um suporte para essas regiões mais distantes e municípios pequenos. Então, aumentando o número de leitos, aumentando e garantindo o suporte de oxigênio e de medicação é o que nós podemos fazer. Mas a população também precisa entender que, mais do que nunca, esse é o momento de ficar em casa. Estamos numa fase emergencial em todo o estado de São Paulo. Para se ter uma ideia, no dia 22 de fevereiro, nós tínhamos 68% de taxa de ocupação dos leitos de UTI. Tínhamos 6.400 pacientes internados. Ontem, e hoje mudaram-se muito pouco os números, nós chegamos a uma taxa de ocupação de 91,9% no estado e passamos a ter internados nos leitos de UTI 12 mil pacientes, quer dizer, o dobro, quase que o dobro daquilo que nós vimos há 4 semanas, mostrando que essa pandemia tem uma característica diferente, a velocidade de instalação, o quanto ela realmente vem de uma forma muito rápida, comprometimento de jovens, comprometimento de mulheres grávidas, inclusive de crianças, algo que nós não tínhamos visto na primeira onda com a cepa não mutante, não essa nova cepa que nós temos presentes aqui no nosso estado. É um cenário muito preocupante, né? E esse cenário horroroso e triste de as pessoas morrerem sem nem ter direito a serem atendidas espanta realmente todo mundo, né, doutor? Mas acho que está claro, mais do que claro, com base no que a gente tem conversado com o senhor, com outras autoridades e especialistas em saúde, que mesmo tendo leitos de UTI suficientes para atender a todos, tendo insumos suficientes para atender a todos, mesmo assim ainda é um cenário extremamente preocupante, mesmo assim os números de mortos vai continuar sendo alto, tomara não, como o senhor explicou, por esses dados represados, não passando de 1.000 mortos no estado de São Paulo, mas mesmo assim muito alto. Eu queria que o senhor falasse, por favor, para o ouvinte da Band News FM que nos escuta agora, qual o cenário que vocês projetam para daqui a algumas semanas, paralelamente a esse início iminente desse super feriadão, e que, tomara, se as pessoas forem conscientes, ficarão em casa. Para quando vocês imaginam um retorno positivo desses dias em que as pessoas, repito, se forem prudentes, vão ficar em casa, doutor? Pois é, nós vamos ter um impacto. Essas mortes, elas representam aquelas pessoas que se expuseram há 2 semanas, portanto, acabaram se infectando, 3, 5 dias depois fizeram quadros leves, eventualmente, dor do corpo, perda do paladar, olfato e febre, e evoluíram com complicação no 7º ou 10º dia. Ou seja, o que estamos vendo desses óbitos não é as pessoas que estão respeitando o isolamento agora. São exatamente condições pregressas que não foram adequadamente atendidas aos nossos chamados para o estar em casa ou ficar em casa. Mas, de toda forma, é muito importante que nós temos que fazer agora e vamos colher esses frutos daqui a 2 semanas. Todas as medidas que são instituídas num determinado momento, elas impactam 2 semanas, 3 semanas depois, tanto reduzindo o número de internações para esses pacientes graves, como também diminuindo o número de mortes. E você falou uma coisa muito interessante que é importante reforçar. Nós estamos aumentando leite, enfermaria, oxigênio, mas é uma doença muito grave. Ela, na melhor das condições, para aqueles indivíduos que vão para as unidades de terapia intensiva e são entubados, no mínimo, eu tenho uma mortalidade, no mínimo, de 40%, podendo chegar, baseado na condição de cada pessoa, se tem problema no pulmão, no coração, idosos, a chance de mortalidade acaba aumentando de forma gradual e progressiva. Então, dessa forma, nós temos que também ter uma atenção muito especial, porque é uma doença grave, ela não é uma doença só que se perde o paladar ou o olfato, se perde a vida e se cria um impacto horroroso para todos à volta. São pais, mães de família, são irmãos e filhos, infelizmente, filhos que
estão também morrendo. Então, uma crise sanitária horrorosa que nós não gostaríamos de estar vivendo, mas temos juntos a mesma responsabilidade, temos que nos proteger e proteger a todas as pessoas que amamos e que estão tão próximas a gente. Dr. Jean Gorenstein, secretário de Saúde de São Paulo, conversando com a gente aqui na Band News FM. Mais uma vez agradeço pelo seu tempo e só tenho que desejar boa sorte a todos nós. Obrigado, viu, doutor? Um grande abraço, André, e eu peço realmente apoio para toda a população para que nós possamos mudar muito em breve essa história.